Queridos, eu tenho assim, eu não quero embromar vocês, eu não quero envolver vocês e depois, não. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Todas as vezes, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Todas as vezes, mas todas as vezes que Deus vai fazer algo através da sua vida, primeiro Ele vai fazer em você. Amém? Se Deus vai te usar para curar alguém, primeiro Ele vai te curar. Amém, querida? Se Deus vai te usar para qualquer coisa nessa vida, primeiro Ele faz em você. Nós temos um hábito aqui de falar, quero ser bem espontâneo aqui, nós temos um hábito de dizer assim, ó, eu só posso dar o quê? Eu tenho. Eu só posso influenciar naquilo que eu sou influenciado. Aleluias, o reino de Deus é isso. Mas, querido, abra a tua Bíblia, sem perca de tempo, em Marcos, no capítulo de número 4 e versículo de número 35. Enquanto você encontra essa passagem, eu quero orar. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta rica oportunidade, por esse privilégio, Pai, de estar na tua casa. Pai, eu reconheço, Pai, que é a tua misericórdia, que é o teu amor, que é a tua bondade, Pai, sem o qual nós nada seríamos, Pai. Senhor, nessa noite nós queremos repreender todo o mal, Pai, todo espírito contrário, toda dúvida, tudo aquilo que vem contra os teus filhos, Pai, tudo aquilo que quer barrar, que quer impedir, Pai. A tua palavra é bem clara e explícita, Pai, diz que as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja do Senhor, Pai. E nós entendemos que nós somos a tua igreja, nós entendemos que nós somos o povo santo, o sacerdócio real, Pai, a nação santa, Pai, o povo adquirido, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós não estamos aqui para passar um tempo, Senhor, mas nós estamos aqui debaixo das tuas mãos, Pai. E a nossa alma, o nosso coração anseia em ouvir a tua voz, Pai, a voz do Deus vivo, aquele que nos alimenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos levanta, aquele que nos capacita, aquele que tem todo o poder, pois a tua palavra diz que todo o poder é dado nos céus e na terra, e quando o Senhor quer fazer, Pai, ninguém pode impedir, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, de forma e maneira alguma impedir nada, Pai, mas nós queremos ver, Senhor, nós queremos ver o teu agir e o teu mover no nosso meio, Pai. Amém, Senhor. Queridos, Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35, o título da mensagem é Jesus apazigua a tempestade. Todos acharam? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importas que nós morramos? Outras traduções vai dizer que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Eu escolhi essa passagem, porque essa passagem, todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa, como eu falei para vocês, Deus primeiro Ele faz conosco. E a nossa vida, quero ser bem breve aqui, a nossa vida não é diferente, queridos. Essa tempestade, esse temporal, ele pode ser tantas coisas na nossa vida, pode ser em forma de uma enfermidade, pode ser em forma de uma perseguição, pode ser em forma de uma luta, de uma incompreensão, tantas coisas, queridos, que vêm sobre as nossas vidas. Mas, se for a enfermidade, eu tenho uma palavra boa para dizer. A própria Bíblia diz que Ele é que sara todas as nossas enfermidades. Mas talvez você possa dizer assim, Pablo, amém, queridos, obrigado por colocar ali. Mas talvez você possa dizer como Pablo, possa dizer assim, como Marta falou, Senhor, mas a cheira mal, já faz tanto tempo. Quantas pessoas, eu não vou levar para o tema de história, mas vou trazer para uma realidade, quantas pessoas, quantos de nós, às vezes vamos e voltamos para a casa do Senhor e não atingimos a cura. Nós não alcançamos a cura.
E aí nos perguntamos, como eu também me pergunto, eu estou pregando para mim, Senhor, mas por quê? Como? Onde? A tua palavra diz que o Senhor não muda, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então por que eu não alcanço? Será que é alguma coisa comigo? Quero dizer que não, meu amado. Não adiantou. Não é nada contigo, querido. É somente a fé. Os discípulos, observe bem essa passagem, os discípulos eles estavam ali, queridos, junto com Jesus. Estavam caminhando com Jesus. E agora estavam no barco com Jesus. E a Bíblia fala, queridos, que o barco estava sendo tocado ali e Jesus adormece ali no barco. O barco é a nossa vida, a gente sabe disso. O mar é o mundo, né? E Jesus é o nosso Salvador, amém? Amém, só para ver se vocês estão espertos. Amém, queridos? Então ali, a Bíblia diz que o vento começa a bater de uma maneira, queridos, forte, ao ponto das águas subirem dentro do barco. Agora imagine você, eu já tive essa experiência em particular, não pessoalmente, mas vi a minha família afundar dentro de um barco. Que tremendo, né? Nem tinha planejado isso, mas Deus faz essas coisas, né? Eu já vi com os meus olhos a minha família toda, a minha esposa, que não está aqui, deve estar lá atrás, mas as minhas duas crianças, está aqui, ó, é que sempre está lá atrás, as minhas duas crianças, aleluias, e muitos pais que estão aqui viram também, o Edson viu isso, viu, né, Edson? Tem mais pessoas que viram, mas enfim, eu vi a minha família se afundando na minha frente. E o que é pior, meus amados, a gente se sente tão incapaz numa situação dessa, tão impotente. A gente é tão zeloso, tão cuidadoso com a nossa família, muitas das vezes. Mas a Bíblia diz o quê? Se Deus não guardar a casa, em vão? Aleluias, queridos. Ainda bem que Deus guarda a nossa casa, irmã Sandra. Ainda bem que Deus guarda os nossos filhos. Eu já vi isso, eu já testemunhei isso. E, queridos, foi a coisa mais triste que eu passei na minha vida. Porque o tempo parece que não passava, eu só queria ir lá ajudá-los, salvá-los, queridos. Mas eu entendo que a nossa vida, aleluias, não está nas nossas mãos. Você entende isso? As nossas vidas não estão na nossa mão. Ele quer ter o controle. E muitas das vezes nós passamos por circunstâncias como os discípulos passaram, mas como eu tenho dito, isso não é para te derrubar. Isso não é para te desanimar. Isso não é para te retroceder, não, querido. Mas isso é para você ter intimidade com o Pai. Aná apresentou, é intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai. E Deus, eu vou voltar lá para cima porque eu quero ler, não quero, aleluias. Queridos, e Deus nesses últimos dias tem nos levado a um nível de intimidade como o pastor Paulo tem falado, pastor Fred tem falado e eu tenho falado. E eu tenho vivido isso. Queridos, Deus não quer mais, escute bem o que eu vou falar para você, não quer mais uma vida de teoria. Com o Senhor é prática. E, querido, a prática dói. Não, apresentou. A prática dói, querido, porque dói, nós somos carne e osso. A prática dói. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa, eu falo assim com convicção, porque eu tenho vivido isso na prática. Pastor Paulo falou do jejum. Vocês prestaram atenção no jejum? Nosso irmão, amigo e nosso parceiro Moa, essa semana ele caiu. Querido, tu não sabes, mas no mesmo lugar que tu caísse, eu quase bati de carro. Bem antes. Quando o Ricardo me avisou, eu disse, meu Deus, eu quase bati de carro ali no mesmo local. Isso foi sábado agora. A minha filha, Ana, que está lá na sala, caiu de boca no chão. Arrebentou os lábios, não quebrou os dentes, porque Deus é maravilhoso. O nariz. Queridos, nós temos que estar atentos. Porque todas as vezes que nós temos que entender, nós cremos em Deus, cremos, mas nós temos que entender também que existe uma força aí que é fora do comum. E que todas as vezes que você se posicionar para fazer a vontade do Pai, Ele vai vir. Mas não precisa ter medo, porque a Bíblia diz que o Senhor Ele acampa os anjos ao nosso derredor, querido. Isso não é motivo de ficarmos com medo, não, pelo contrário. É motivo de nós nos agarrarmos cada vez mais a Deus. É motivo de nós cada vez mais nos aliançarmos a Ele, caminhar com Ele, viver a vida dEle, Ele em nós e nós com eles, queridos. É só isso. A adversidade ela vem, a luta vem, a provação vem. E como Marta falou, e muitas das vezes nós dizemos assim, poxa, Senhor, mas já faz tanto tempo, Senhor, tanto tempo, e eu ainda não recebi, eu ainda não alcancei. Querido, como a pastora pregou nesses dias aqui atrás, a gente sabe, nós somos maduros na fé, entendemos que tudo há um tempo determinado por Deus, sim ou não?
Sim. Levei 7 anos para ter uma das minhas filhas. E olha que tinha pessoas que falavam, tu vai ter, tu vai receber, vai ser tal dia e tal. Mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza, homem e mulher de Deus, se Deus prometeu, Ele vai dar. Por quê, Pablo? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra não volta vazia. Aleluias. Senhor, mas já faz tanto tempo. Paz de seu. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. Já faz tempo, Senhor. Querido, tempo para Deus é uma coisa que Ele desconhece. A Bíblia diz que 1000 anos para Ele é a mesma coisa que um dia. Ele é dono de todas as coisas, Criador de céus e terra. A Bíblia diz que quando Ele quer fazer, não importa como a maneira, o jeito, a forma, é claro que Ele é um Deus de princípio, mas Ele faz. E aqui, meus amados, eu vejo essa situação, eu vejo muitas das vezes nós nessa situação, da mesma maneira. Só que eu tirei alguns exemplos aqui da Bíblia. Eu tirei um exemplo como aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que essa mulher estava 12 anos com uma enfermidade. A Bíblia diz que aquela mulher ela gastou tudo que ela tinha e podia, todas as forças dela, todo o dinheiro dela, tudo com o médico, e ela não conseguiu nada. Mas a palavra de Deus também diz que essa mulher ouviu falar sobre quem? Ela ouviu. Mas ela só não ouviu. Ela tomou uma atitude. E que atitude foi essa? Ela foi uma mulher extremamente humilde. Ela não queria falar com Jesus. Ela não queria abraçar Jesus. Ela só queria tocar em Jesus. Ela só queria tocar em Jesus. O texto fala assim, ó, se tão somente eu tocar em Jesus, se tão somente eu tocar nas olas de Jesus. Aleluias. Queridos, nós não tocamos Deus com palavras. Tocamos ou não tocamos? Nós tocamos o Senhor com o coração. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece a intenção. A palavra de Deus diz que Deus examina, que Ele perscruta, que Ele sonda o coração. Então entenda uma coisa, meu amado, é a mais pura realidade. Muitos de nós não somos privilegiados, mas quantas pessoas você que conhece, eu também conheço, e eu também já vivenciei isso, quantas pessoas que vêm para a presença, não vamos falar da igreja, porque nós somos a igreja, nós somos o templo, quantas pessoas que vêm para a casa do Senhor, e no mesmo dia que ele vem, aleluias, ele já é batizado com o Espírito Santo. No mesmo dia que ele vem, ele já alcança a cura. No mesmo dia que vem, ele já tem revelação. No mesmo dia que vem, ele já faz de tudo e mais um pouco. Como que a gente pode explicar uma coisa desse tipo? Eu creio que é o coração de seu. Aná apriantou. É o coração, meu amado. É a intenção. Essa mulher, queridos, observe bem. Aleluia, eu não quero contar como tema de história, mas essa mulher, primeiro, ela era mulher. Ela não podia jamais, pela lei, tem pessoas que conhecem mais a Bíblia que eu, me corrija se eu estiver errado aqui, mas pela lei ela jamais poderia chegar perto de Deus, de Jesus, que era o profeta. Ela não podia, ela era exclusa, pastora. Mas só que aquela mulher tem uma coisa chamada ousadia. E ela deposita toda a expectativa, toda a confiança, toda a vida dela, irmã Sandra. E ela diz, olha, eu quero crer que naquela época, Jesus, ele não andava com centenas e nem com milhares, mas com milhões de pessoas ao redor dele, porque todos queriam cura, todos queriam alimento, todos queriam tudo dele. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela vem, eu quero crer que ela chegou de joelho. E a Bíblia diz que ela veio por trás. Por trás fala de humildade. E ela não veio com soberba, com a cabeça baixa, ela não veio, não, ela veio humildezinha. Ela vem por baixo, ela não queria pegar o manto, ela não queria abraçar o pai, ela só queria tocar. Agora imagina comigo, que toque foi que essa mulher deu em Jesus? Porque Jesus para, aleluias, eu fico imaginando, pastor Paulo, Jesus para e diz, ei, espera aí, alguma coisa aconteceu, alguém me tocou. Os discípulos ficaram assim, o quê? A vontade deles era dizer, Jesus está maluco, mas não podia, porque era o mestre. Era o mestre, não podia falar uma coisa. Mas Senhor, a multidão te aperta. E tu disse que alguém te tocou.
Ei, Calabria, surpreendai. Alguém me tocou. Porque quando me tocou, saiu de mim o quê? Virtude, fé. Ei, Calabria, surpreendai. Fé, querido. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, querido. Não são palavras, aleluias. Não são palavras bonitas que movem o coração de Deus. Não são palavras bonitas. Mas o que move o coração de Deus é atitude. Aleluias. Palavras bonitas não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é atitude. E o que falar então do cego de Jericó, então? Vamos lá, é Bíblia. A Bíblia diz que o mesmo homem, eu acho lindo porque o cego de Jericó, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente o cara enxergava muito mais que muita gente. Amém? Aleluia. O cara ouve falar de Jesus, olha só. Ele ouve falar de Jesus, outro camarada que não podia chegar junto. Que legal, né? Deus já viu, é os caras que não podem, mas é que chegam e que acontece o negócio. E a Bíblia fala a mesma forma. A Bíblia fala que ele ouviu falar que Jesus ia passar ali. E ele estava à beira do caminho. E o que esse camarada faz? Ele começa a clamar. Ele começa a gritar. E o melhor de tudo, sabe o que é? Que sempre tem um povo ao redor dizendo assim, não, cara, para com isso. Ei, para com esse negócio de igreja. Para com esse negócio de adorar o Senhor. Para com esse negócio de pular, de glorificar e de sorrir e de ser alegre. Não, para com isso, cara. O tempo passou. Hoje não é mais como antigamente. Aleluias. Mas ele faz o quê? Não. Jesus, filho de Davi, ele reconhece. Pastor Paulo já pregou sobre isso, né? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. E o povo cada vez apertava mais, mas ele não queria saber. Disse, não, problema de vocês, vocês não querem? Vocês não querem? Eu quero. Ele começa a berrar. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aí, cada vez mais, querido. E o que a Bíblia diz que acontece? Jesus faz o quê? Para. Amado, pensa bem, parar Jesus. Primeiro a mulher toca Jesus. Olha o toque da mulher. Agora o cego para Jesus. E o que acontece? Eu quero crer, meu Deus, como eu queria a gente ter uma visão, né? Eu quero que todo mundo ficou assim, ó. Jesus parou para esse cara aí. Meu Deus, a vergonha deve ter sido geral. Jesus só não manda, aleluia, Jesus só não manda ali chamar ele, né? E aí chega aquela pergunta tradicional que Jesus chega para ele assim, peraí, meu filho, né, com as minhas palavras, o que tu queres que eu te faça? Pô, o cara era cego, né, mano? O cara era cego. Mas Jesus queria ver o que ele queria realmente. Primeiro que ele não entendia, ele reconheceu Jesus, ele viu que era o Messias que estava ali, ele entendeu no coração, porque senão ele não ia fazer aquilo. E a Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia diz que ele deixa tudo, ele lança a capa, ele abandona tudo, abdica de tudo e vai com uma inteireza de coração, com uma fé inabalável, e vai ao Messias, e ele é recebido pelo Messias. E eu vejo, meus amados irmãos, que a nossa vida é bem semelhante ao que passa aqui na Bíblia. Aleluias, aleluias, nós queremos ser curados. Queridos, eu fui curado, é bom a gente falar do que a gente vive, né? Eu fui curado numa quarta-feira, num culto de doutrina. Num culto de doutrina. Coluna arrebentada, dilacerada, não conseguia andar. A minha esposa, eu não conseguia nem abraçar as pessoas, já comentei isso para os irmãos. E um dia eu ouvindo uma ministração do pastor, o pastor Oswaldo Cunha, no culto de doutrina, não tinha nada a ver com cura, meus amados, mas vê como Deus faz. E quando aquele homem ministra, ele pergunta assim, ei, tem alguém aqui que precisa ser curado? Meu Deus, eu fui que nem um cego. Eu digo, não, esse cara sou eu. Não é a música do Roberto Carlos. Eu digo, esse cara sou eu preciso ser curado. A igreja toda, como vocês estão aqui, em silêncio, eu me levantei, nunca me esqueço, meus amados. Só eu único, né? E eu quero crer que muitas pessoas olharam assim, meu, esse cara é louco. Culto de doutrina, vai ali para receber uma oração, para ser curado. Meu amado, eu quero dizer para ti uma coisa, que Deus quebra os protocolos. Deus quebra formalismo, Deus quebra paradigma. A gente, às vezes, faz uma estrutura, faz um monte de coisa. A gente, e aí Deus vem e quebra tudo, né?
Deus quebra. A gente prepara um monte de louvor, né, pastor Paulo? A gente cria toda, poxa, eu vou chegar lá. É interessante, é importante isso. É o temor de Deus. Mas quando Deus quer fazer, meu querido, aleluias, Ele não escolhe hora, não escolhe lugar. Ele só procura um, mano, um cara corajoso. Aleluia. Estava hoje na casa de uma parente minha, eu estava vindo embora, e aí eu já estava com essa ministração no meu coração, e aí daqui a pouco ela chega ali e diz que está com enfermidade, que ela está doente, vai fazer uma operação e coisa e tal. E eu, no meu pensamento, disse, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu vou embora, eu tenho meu compromisso. Aí o Senhor falou assim, ó, não. Vais parar aí, vais orar para ela, porque como é que tu vai lá ministrar, falar de cura? Como é que tu vai... Não. Começa dentro de casa. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que todas as vezes que eu vou falar sobre isso, o bicho pega de seu. A minha esposa não consegue, está ali que não consegue nem falar, mas vai falar, em nome de Jesus, já está falando. Oh, glória. Meus amados, eu tive uma dor de barriga, que eu pensei que não ia chegar aqui, meus amados. Dor de barriga. E todas as vezes é assim. E a gente não precisa ficar com medo, porque todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, nos outros, primeiro Ele faz em você. Aleluia, Senhor, eu não posso... Amém, olha só, é de Deus, é Deus purinho. Amados, aqui eu tenho certeza do que eu estou falando, né? A gente não precisa dar muito rodeio. Tem muitas pessoas que estão aqui no nosso meio doentes. Mas aqui existe um Deus que tem todo o poder. E nós vamos orar, querido. Nós vamos orar. Jesus, ele tem muitos nomes, né? Deus tem muitos nomes, e um dos nomes dele é Já. Então nós não precisamos levar até o final. Tem pessoas que estão aqui, e eu quero que essas pessoas, aleluias, só aquele que está sentindo, irmão, só aquele que está sentindo, e uma delas é a pastora, ela não está se sentindo bem. Nós, como filhos de Deus, nós vamos nos pôr de pé. Eu quero uma mulher bem valente aqui, bem corajosa. Ei, calabria surpreendar. Aquela que for tocada no coração, pastora, minha querida, por favor, minha amada, por gentileza, quero que uma mulher venha aqui só para ficar aqui atrás da pastora, ou o Bruno também, um dos filhos, querido. Vem aqui do lado dela. Querido, fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Aleluia, fecha o teu olho. Pai, tu sabes como a tua filha chegou aqui, Senhor. Tu escolheu, tu elegeu, tu pagou um preço alto na cruz do Calvário por ela, Pai. Senhor, tu sabes, Senhor, tu conheces ela por dentro e por fora, Pai. Nós não queremos questionar nada, nós só queremos dizer uma coisa, Pai. Cura. No nome do teu filho, cura toda enfermidade, Pai. Tudo aquilo que incomoda, todo o cansaço, toda a dor, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que está tirando a paz da tua filha, Pai, nessa noite, Pai. Vem com a tua cura, Pai. Que não seja mais nós, que não seja eu e o Bruno aqui, Pai, mas que seja o Senhor, as mãos do Senhor, Pai. Ah, papai, quantas vezes a tua filha já foi curada, quantas vezes ela foi usada para curar vidas, Pai. E eu creio, Pai, eu creio na cura. Eu creio, Senhor, que a tua filha vai sair daqui rindo, sorrindo, glorificando, exaltando, bendizendo, adorando o teu santo nome, Pai. Ah, papai querido, estende as tuas mãos, Pai, as tuas mãos de amor, as tuas mãos de bondade, Pai, as tuas mãos de misericórdia, Pai. E faz o teu querer, Pai. É o que eu te peço. No nome do teu filho, Pai. Amém, Deus. Aleluias. 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 Queridos, pode sentar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Entendam uma coisa. Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar, querido. Aleluias. Bartimeu, ele usou uma estratégia. Que estratégia foi essa? Gritou. Os discípulos também fizeram da mesma forma. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou o noivo de Caná da Galileia, em João, no capítulo 2, ele só convidou, mas não foi suficiente convidar. Ele fez tudo o que o mestre pediu.
cada um da sua forma, do seu jeito. E Deus, Ele é o mesmo. Só que eu entendi uma coisa. Cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos descobrir a maneira, a forma e o jeito que nós vamos chegar até Deus. Para quê, Pablo? Para despertar, como esses homens e essas mulheres despertaram o Senhor. Querido, não sou eu, aleluias, não é o pastor Paulo, não é ninguém, querido. Nós apenas somos mediadores. Todos nós somos mediadores. Mas é o teu contato, é a tua intimidade, é a forma que você vai ao Pai. Aleluias. Muitos alcançaram muitos. E eu posso falar, eu quero que vocês não tomem como soberba, como orgulho, como presunção que eu vou falar aqui. Mas eu sempre, desde quando eu reconheci o Senhor como o Senhor da minha vida, eu disse, Deus, eu não quero viver uma vida de teoria. Eu quero ter uma vida de prática contigo, Senhor. Amados, graças a Deus, tenho visto cura. Deus começou a minha vida, começou a minha caminhada me curando. Poxa, que privilégio maior, né? Me curando. Aleluias. A minha esposa, segundo a medicina, vocês já sabem disso, não poderia andar, não poderia um monte de coisa, não poderia ter filho, um monte de coisas. Pela medicina, né? Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E muitos que estão aqui também da mesma forma. E outras coisas que a gente tem alcançado, meus amados, e outras coisas que nós vamos alcançar. Queridos, isso não é vergonha. Aleluias. Não é vergonha a gente vir para o Senhor com uma necessidade. A própria Bíblia diz assim, ó, vinde a mim como estáis, cansado e oprimido, e eu vos... É tudo uma questão, eu não estou falando de salvação. Hoje eu não estou pregando salvação. Salvação é diferente de cura. Estou falando de cura, porque o Senhor me tocou de falar de cura. Há muitas pessoas que precisam ser curadas aqui na alma. Stei, calapria, surpreendai. E você não precisa dizer para mim, e você não precisa dizer para ninguém que está aqui. Mas você precisa dizer para Ele. Amém? Quantas pessoas que estão decepcionadas, eu já fui uma delas. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio amarguradas, porque foram incompreendidas, porque apanharam, porque sofreram, porque foram decepcionadas por pai, por mãe, por filhos, por vizinhos, por pastores, por líderes, por professores. Amados, dentro de nós temos um coração, nós somos de carne e osso. Muitas das vezes a gente conhece pessoas que são fortalezas, que dizem, não, eu já perdoei, não, eu não tenho... Mas quando a gente vai ver lá no fundo, lá dentro, os olhos dizem outra coisa. E quando a pessoa fala, ela expressa que realmente não fluiu ainda, não aconteceu. E muitas das vezes, querido, a cura está atrelada à falta de perdão. Sim ou não, Edson? Sim, né? Falta de perdão, meu amado. Muitas das vezes você não alcança, você diz, poxa, mas por que eu não consigo? Por que eu não... Amados, essa moça que eu fui orar, não quero dizer o nome dela, mas ela já está separada há 6, 7 anos. E eu orei por ela. E eu disse, Deus, eu não senti nada e também não consegui, não teve o fluir. Mas quando eu saí dali, eu já sabia e já me comentaram que ela não perdoava fazia anos já. Faz anos que ela não perdoa e diz que não perdoa e pronto. E aí vai receber a cura, meu amado. Uma coisa depende da outra. Aleluias. Queridos, eu tenho certeza e tenho convicção do que falo aqui nessa noite. Tem pessoas, muitas pessoas, aleluia, que precisam tomar uma atitude diante de Deus. Aleluia, o pastor Paulo falou, a gente tem que ter ousadia, né? Tem que ter convicção naquilo que fala, né? O pastor Paulo falou, quando nós estávamos lá atrás na salinha orando, que a gente sempre vem antecipadamente, fica um período de oração. Ele disse assim, Pai, que nós não venhamos entrar aqui e sair novamente da forma que nós entramos, mas que nós vamos sair daqui mudados. Eu não quero constranger você, mas eu quero dizer uma coisa para você. As melhores palavras que eu ouvi até hoje, tenho gravado até hoje, sei quem ministrou, sei o texto que ministrou, e conheço muitos até hoje e falo com eles. Foram palavras que no momento eu não gostei, mas foram palavras que mudaram a minha vida para sempre. Palavra de perdão, palavra de retroceder e fazer novamente tudo de novo, que é a coisa mais difícil que tem, né? Ninguém quer voltar para trás, ninguém quer reconhecer. Mas quando Deus fala de seu, quando Deus fala, igreja,
Aí o coração estremece, o corpo estremece, e aí a gente retrocede. E só aí então, aí vai acontecer aquele fato ali da Bíblia ali, ó. E ele despertando, repreendeu quem? O vento, e disse ao mar: cala-te. Amado, esse é o Deus que você serve. Um Deus que tem poder de mandar o mar, hey, e o vento. Imagina com a nossa vida. Aleluia, é ousadia, né? Mas imagina conosco. Então, meu amado, entenda uma coisa. Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Mas existem algumas pessoas que mudam. Eu também posso mudar. Aleluia. Deus, ele não tem que se encaixar com a minha vida, meu amado. Deus, ele não quer se encaixar com a minha vida. É o contrário. Ele quer que eu me encaixe com a vida dele. Deus, ele não tem como Deus se encaixar com a minha vontade. Agora, eu devo entender que eu tenho que me encaixar com a vontade dele. Amado, se eu me encaixar com a vontade dele, se nós nos encaixarmos com a vontade dele, aí o bicho vai pegar. Aleluias. Aí vai se cumprir o que a Bíblia diz. E os sinais acompanharão o quê? O quê, igreja? Os que creem. E aí o que diz mais o texto? Disseu? Vai lá, meu amado. Os sinais acompanharão os que creem no meu nome. No meu nome repreenderão quem? Demônios. Não precisa ter medo. Demônios. Pisarão nas serpentes, é isso? Pegarão nas serpentes. Aleluias. Tomarão veneno. É Jesus falando. Imporão as mãos sobre quem? Sobre os enfermos. Orarão e serão curados. Mas os sinais só acompanham os que creem. E creem, a gente sabe que não é uma palavra, e sim uma atitude. Então, meu amado, eu quero deixar essas palavras. Quero pedir para o pastor Paulo trazer um louvor aqui. E se você desejar. E eu não estou assim, ó, sinceramente, todo o meu coração, não estou preocupado em agradar a homens. Eu estou preocupado em agradar a Deus, querido. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Eu podia trazer uma mensagem belíssima que viesse te motivar, encher o teu ego e você pular. Não. Isso não é avivamento. Isso não é mudança. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa de homem. Mas eu quero, assim, na essência, mover você, a você despertar o Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite, meu amado, e você não teve nem tempo de despertar o Senhor. Nem tempo de orar. Você ficou ali na adoração, você ficou no momento, mas, querido, essa é a hora, esse é o momento. Aleluias. Tem uma passagem na Bíblia que é muito linda, meu irmão, que fala sobre o tanque de Betesda. A Bíblia diz que, olha só que coisa linda, vê se não é a igreja, vê se vocês não compreendem que isso é igreja. A Bíblia diz que tinha um homem ali que estava anos ali, querido, na boca do tanque ali, do lado de fora do tanque. E a Bíblia diz que tinha anjos sobre aquele tanque. Dentro do tanque tinha água. E diz que quando os anjos desciam ali, aquelas águas se moviam. E quando uma pessoa descia ali, aquela pessoa automaticamente, instantaneamente era curada. E aquele camarada não podia andar. Aquele camarada não podia se mover. Mas eu pergunto para vocês, Deus conhecia, Jesus, né? Conhecia o coração daquele homem ou não conhecia? Conhecia a vontade dele ou não conhecia, Paulo? Eu quero que conhecia. Aí sabe o que Jesus faz? O nosso Jesus, o misericordioso amado, ele vai até o cara. Ele vai até o cara. E aí ele faz a mesma pergunta para o cego de Jericó. Que incrível, né? O cara paralítico, né? Não sei quanto tempo, agora não me recordo. Mas o cara estava 38 anos esperando ser curado. Coitado, quando ele ia descer lá, ninguém levava ele, o pessoal descia na frente, os outros eram curados. Imagina só a situação. Isso não fala alguma coisa para vocês, meus amados? Fala, né? Fala muito, né? Quando ele pensei, agora que vai me levar, os caras passam na frente dele, os anjos vão embora e ele é curado. Mas Jesus, Deus conhece o coração. Aí Jesus vai lá pro cara novamente. O cara tá 38 anos, né? Desceu lá. Pergunta pro cara, o cara imagina, na maca lá deitado, né, paraplégico lá, e diz assim, cara, o que tu queres que eu te faça? Amado, eu sei que muitos que estão aqui não entenderam ainda o que eu estou falando.
O que que tu queres que o Senhor faça na tua vida, meu amado? Não é mais com Ele, é contigo. Ele já fez tudo, meu amado. Ele criou toda a circunstância, tudo já está pronto, preparado. Agora, se nós não alcançarmos, não depende mais dele. Disseu, coisa linda, né? Depende de nós. É a forma que nós se achegamos até Ele. É a maneira que nós se achegamos até Ele. E Ele está pronto. Ele está pronto, querido. Não sou eu, não sou eu. Esqueça eu aqui nessa noite. Me esqueça, por favor, me esqueça eu. Não sou eu. Não é eu. Mas é a palavra dele. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados, é Ele. É Ele que você tem que... É Ele que você tem que despertar. É Ele que você tem que chamar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui no meio de um monte de gente, mas eu tenho vergonha de mentir, de roubar e fazer coisa errada. Mas das coisas de Deus eu não tenho vergonha. Se Deus me tocasse aqui e dissesse: Pablo, te joga ali agora, porque eu vou curar fulano, eu vou curar Beltrano, eu vou fazer... Amados, era na mesma hora. Era na mesma hora. Pablo, tira a tua camisa, tira o sapato, não, porque o Fred tira o final de semana. Fica muito na... Amados, é isso que Deus quer, queridos. É só isso. A gente não pode... Eu herdei algumas coisas do meu antigo pastor, e uma delas foi chorar. Todas as vezes, eu já falei para vocês, quando eu choro aqui não é de tristeza. Quando eu sinto a presença de Deus, quando eu sinto a presença de Deus forte, porque Ele está conosco todos os dias, eu choro de alegria, eu choro de gozo na alma. E Deus quer fazer com que muitos de nós aqui chorem, queridos. A Sandra também chora bastante. Deus quer que a gente chore. Ele quer que a gente se renda. Ele quer que a gente deixe, querido, deixe, porque a gente é muito formal. Nós somos muito formal. A gente fica pensando: mas o que o pastor Paulo vai pensar? O que o meu vizinho vai pensar? A minha amiga, o meu amigo? Meu Deus. Agora eu pergunto uma coisa para ti: e o que Deus vai pensar? Eu me preocupo com o que Deus vai pensar. Amados, nós não vamos poder. Poder é a palavra errada. Nós não podemos, me desculpe pelo português, nós não podemos agradar todo mundo, queridos. Hoje o Senhor falou para mim assim: Pablo, se tu quiser agradar o homem, você não vai conseguir me agradar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser querido, você pode ser amável, você pode ser misericordioso, você pode ser bondoso, você pode dar esmola. Mas pode ter certeza de uma coisa: vão ter pessoas que não vão gostar de você. Vão ter pessoas que não. Mas nem por isso, meu amado, você vai deixar de amar. Pelo contrário, você vai amar muito mais. Aleluias. Então, meu querido, se abrace com esse Deus. Se renda para Ele. Quem sabe faz 28, 38, né? Nós falamos de uma pessoa que estava 38 e não alcançou cura. Nós falamos de uma mulher que estava 12 anos. Nós falamos de um cego que não enxergava fisicamente, mas espiritualmente enxergava. E essa realidade não é uma história, mas sim a nossa vida real, querido. Você pode, eu posso, e eu quero alcançar tudo que Deus tem para mim. Eu quero ser cumprimento da palavra do Senhor. Eu quero que as pessoas olhem em mim, Aná, Priantou, e possam dizer: olha, verdadeiramente ali é um homem de Deus. Verdadeiramente ali é uma mulher de Deus. Verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dele. Porque olha só, antes ele não sorria, agora ele sorri. Antes ele não conseguia andar, agora ele consegue andar. Antes ele não glorificava o Senhor, ele não tinha nada, hoje ele tem tudo, amados. É isso que Deus quer fazer conosco. Aleluias. É Deus que quer fazer, não sou eu. Aleluias, não é o pastor Fred, não é o pastor Paulo, não são as pessoas. Deus. E é por isso que todo final de semana, faça chuva ou faça sol, o Deus de misericórdia traz aqui, fala contigo, te toca, você chora, você glorifica, você exalta, você bendiz, você sente muitas das vezes aquela alegria, parece que você está indo embora, mas daqui a pouco você olha para um lado, olha para o outro, o teu irmão está te olhando assim, o outro está olhando assim, aí o outro já está falando com aquela cara, né, Grazi, meu, está ficando louco, está maluco. Querido, enlouqueça pelo Senhor, enlouqueça pelas coisas de Deus, aleluias, seja louco pelas coisas de Deus. Paulo, que era um grande homem de Deus, sabe o que ele falava? Ei, o evangelho para os que perecem é loucura,
mas para nós, Disseu, é o poder de Deus. Anapriantou. Muitas pessoas podem dizer assim, o que esse cara está falando é loucura. Que seja loucura, meu amado. Mas essa é a loucura de Deus, que pega as coisas vis, as coisas loucas desse mundo. Para quê, Pablo? Para confundir as que pensam, para confundir as que acham que são. É isso que Deus quer fazer com o Ministério Mai. É isso que Deus quer fazer com você, querido. Cada um de você que chega aqui. É isso que Deus quer fazer. E pessoas vão olhar para ti e vão dizer, meu Deus, o que essa mulher tem? O que esse homem tem? Que brilho é esse no olhar? Que alegria é essa? Que disposição? Olha a família dele, olha os filhos dele. Olha só que legal, olha como ele trabalha. Olha como é isso que Deus quer fazer, meus amados. O apóstolo Fão falou que a gente pode se contagiar ou a gente pode se contaminar ou contagiar. Eu quero crer que nós vamos contagiar. Eu quero crer que nós vamos contagiar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Deus está trazendo muitas pessoas especiais. Todos nós somos especiais, mas tem alguns que Deus escolhe a dedo e traz a dedo. Para quê? Para que venha se cumprir cabalmente a vontade dEle. Deus pega no meio dos príncipes. Deus pega no meio daqueles, como eu disse a palavra, que acham que são, pensam para trás. Deus é humildade, querido. Deus se fez humilde. E Deus é humilde. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus faz o quê? Exalta. Deus quer te exaltar, meu amado. Não sou eu. Eu me recolho agora e vou lá para trás e fico lá, meu irmão, adorando e glorificando o Senhor. Mas a minha maior preocupação, a minha maior alegria nesse mundo, querido, de todo o meu coração, é ver cada um de vocês aqui, ó, realizado naquilo que Deus tem para vocês. Esse é o maior chamado. Essa vai ser a maior alegria, a maior euforia. Não vai ser o dinheiro, não vai ser bem, não. É ver cada um de vocês naquilo que Deus tem. Porque daí eu vou entender, não, a missão foi completa, Senhor. Eu consegui entender tua vontade e consegui compreender. Esse é o desejo de todo homem de Deus, que vocês venham estar naquilo que Deus tem para vocês. Vamos nos pôr de pé, meus amados. Vamos, aleluia, adorar o Senhor.